Sim, meus amigos, eu estou usando o MacBook Pro. Fala pessoal, Igor aqui do Faixa Mob e hoje começando esse vídeo um tanto quanto bombástico para quem me acompanha, porque quem me acompanha sabe, eu uso Windows minha vida inteira. Mas antes que me perguntem, não, eu não estou abandonando o Windows e nem estou deixando de usar a linha Surface. Aliás, vocês estão vendo aqui atrás, é o meu Surface Pro 7 que está plugado aqui no monitor e continua sendo o meu computador principal. Porém, por questões profissionais, eu acabei ganhando um MacBook Pro com chip M1, que é esse que está aqui, e eu comecei a usar esse notebook também nos últimos dias, em conjunto com a linha Surface, e esse vídeo de hoje é para dar as minhas impressões de um MacBook Pro vindo de um usuário Surface, um usuário de Windows a vida inteira. Eu comecei a usar o Windows lá atrás, na minha adolescência, no final dos anos 90, ainda era a versão 3.1 do Windows, e vim usando todas as versões até chegar na Windows 11. E nunca tinha tido nenhum contato com Mac. Já tinha utilizado, na verdade, iPad, nunca gostei, iPhone é a mesma coisa, mas MacBook, macOS eu nunca tinha tido nenhum contato. E agora, como eu disse, por questões profissionais, eu acabei passando a começar a utilizar o MacBook Pro com chip M1 e o macOS, obviamente. Quando eu pensei em fazer esse vídeo aqui, inicialmente eu pensei em dividir ele entre hardware e software. Eu até vou começar falando um pouquinho assim, mas vocês têm que entender que num determinado momento as coisas meio que se misturam. Afinal, a nossa experiência, o que vai agradar ou não a gente, é a experiência como um todo, é a mistura, é o conjunto de hardware mais software. Mas enfim, chega de conversa e vamos lá. A minha primeira sensação quando eu peguei esse equipamento aqui em mãos, eu peguei o MacBook e falei, nossa, como ele é pesado. Mas é porque a minha referência é o Surface Pro, que está aqui atrás, o Surface Pro 7, e ele é um tablet, é do tamanho de um tablet, do peso de um tablet, então ele é extremamente leve. E eu já não usava notebook tradicional há um bom tempo. O MacBook, ele não é em si pesado, eu não dei uma olhada no peso dele, mas a minha referência é que era algo realmente muito mais leve. Então eu estranhei no primeiro momento, mas foi só um choque inicial. A segunda impressão, essa sim já foi muito melhor, foi na hora que eu comecei de fato a usar o equipamento e, gente, ele é de fato um notebook extremamente premium. Aliás, pelo preço deveria mesmo, a gente não esperava nada diferente. Mas é de fato um equipamento que você sente que tem qualidade, que é gostoso de utilizar, que o hardware foi extremamente bem construído, o teclado, o trackpad, todo o material dele é de fato um produto que você percebe que é de qualidade em si, não é nada parecido com alguns notebooks que a gente vê por aí. Esse MacBook Pro é a versão 2020, então não é o mais novo, porque em 2021 agora a Apple acabou de lançar novos modelos. Esse é o de 13 polegadas e o primeiro MacBook com o chip M1 que usa a tecnologia ARM, e a gente vai ter que falar muito disso daqui a pouquinho. Bom, vamos lá, falando ainda do hardware em si, ele tem duas portas USB tipo C, e aqui já foi um segundo, não vou dizer um choque, mas uma segunda impressão não tão boa que eu tive, porque ele tem duas portas USB tipo C, mas o carregamento dele é também via porta USB. Então, enquanto ele está carregando na tomada, você perde uma porta USB. Isso é ruim? Claro que é, mas não é necessariamente um problema. Por quê? Porque a bateria dele dura muito. Então você não vai passar o dia com ele na tomada e não vai ficar carregando ele toda hora. Mas eu entro nesse detalhe daqui a pouquinho. Antes, eu quero falar de outras coisas ainda aqui relacionadas ao hardware. Então vamos lá, depois que eu comecei a utilizar e abri aqui o laptop, comecei a configurar minhas contas e tudo mais, o que me chamou a atenção é que ele não tem leitor de reconhecimento facial, como a gente está acostumado nos Windows mais premium, usar o Windows Hello. Aqui não existe. A autenticação é só por impressão digital. Então é claro, se tivesse o reconhecimento facial seria muito melhor. Mas tem o leitor de impressão digital, a gente não precisa digitar senha, então o problema está contornado, ok. Bom, agora a gente chega na parte mais importante do vídeo, porque a gente vai começar a comparar banana com banana. Sim, porque se você vai pegar um equipamento como esse aqui, esse MacBook no Brasil é vendido pela Apple com essa configuração por mais ou menos aí 20 mil reais. Esse aqui é o 16 GB de RAM, 1 TB de SSD com o chip M1. Então você tem que comparar com um notebook, um laptop Windows similar, mais ou menos do mesmo valor. Isso é óbvio? É, só que as pessoas não fazem isso.
Aí a pessoa fala assim, não, mas o MacBook é muito melhor do que os notebooks com Windows. Claro, o cara está comparando com um notebook de 5, 6, 8 mil reais talvez, um Dell, Lenovo ou similar. Aí não tem nem o que discutir, esse aqui tem a obrigação de ser muito melhor. Mas quando a gente pega para comparar com aparelhos similares, e aí aqui no Brasil a gente tem uma grande dificuldade em achar notebooks Windows nessa faixa de preço. Quando você vai no shopping, por exemplo, você vê lá na loja da Apple, na Fast Shop, você encontra o MacBook com uma certa facilidade. Agora, notebooks Windows acima de 10, 11 mil reais em loja física é raridade. Eu não me lembro de ter visto alguma vez. Você encontra na internet. Então eu entendo quando as pessoas aqui no Brasil falam que o Mac é infinitamente superior ao Windows. Claro, o cara vai lá no shopping e ele só acha o Windows intermediário ou até o Windows Premium, mas nessa faixa de 10, 11 pau. Não acha um computador Windows equivalente a esse MacBook. Lá no exterior é diferente. No exterior você tem a linha Surface, que a Microsoft vende nos Estados Unidos na mesma faixa de preço que a Apple vende esse MacBook. Então você tem o Surface Pro, que é o que eu uso aqui, o Surface Pro 7, o Surface Pro 8 que acabou de ser lançado, mas a Microsoft acaba de lançar nos Estados Unidos o Surface Laptop Studio, que é esse sim que é o concorrente direto do MacBook Pro e é vendido na mesma faixa de preço. Era importante comentar isso e agora eu entro aqui nos pontos onde realmente fazem a diferença e aí a gente tem que falar de uma questão fundamental que é onde o MacBook Pro se destaca quando comparado a qualquer outro equipamento, inclusive os notebooks com Windows, que é com relação à arquitetura e o processador. Esse MacBook usa o chip M1, com tecnologia ARM. E para quem não sabe do que eu estou falando, eu vou resumir bem rápido. A tecnologia ARM é a mesma arquitetura que você usa no seu telefone celular. Então é diferente do chip Intel que a gente usa no computador tradicional. O que isso quer dizer? Esse notebook, os notebooks que usam tecnologia ARM, eles têm a possibilidade de ter uma bateria muito mais longa, uma bateria como de um smartphone, que pode durar um dia. Tem possibilidade de ter conexão 4G ou até 5G em alguns casos, embora o MacBook não tenha, mas a arquitetura suportaria. A arquitetura ARM permite ainda que o equipamento fique ligado direto, é assim como o seu telefone. Seu telefone você não precisa desligar, ele fica o dia inteiro ligado e quando você vai lá fazer qualquer ação, você aperta uma tecla, ele já acende a tela e está pronto para uso. O notebook é a mesma coisa, o notebook com a tecnologia ARM, eu posso fechar, deixar ele aqui, fico sem usar por horas, até no dia seguinte, se for o caso, e a hora que eu pego, abro a tampa dele de novo, pronto, ele está pronto para uso, no máximo ele pede para eu fazer o login, obviamente, por questão de segurança, mas ele está lá prontinho para ser usado, igual o telefone celular. Então, essas são as grandes vantagens da tecnologia ARM, além do processador, que é tão potente quanto do smartphone, os aplicativos abrem muito rápido, tem uma capacidade de processamento muito rápido, e claro, eu estou falando aqui de smartphone top de linha, tá? De novo, vamos comparar banana com banana. Então, eu estou falando de telefone que usa um processador potente, com tecnologia ARM, top de linha, etc e tal. Bom, enfim, aí a gente entra num ponto muito importante, porque notebooks Windows com tecnologia ARM são raridade, relíquia. No Brasil, que eu saiba, não tem nenhum. Lá fora, só conheço um, que é o Surface Pro X, que a Microsoft lançou já faz mais de um ano, 2 anos, são 2 versões, teve a primeira versão e agora há poucos meses atrás a Microsoft deu um refresh, lançou uma versão mais nova. Porém, aqui tem um ponto importante onde a Microsoft tem um gap aí em relação à Apple. Quando a Microsoft lançou essa arquitetura, ela lançou, mas não tinha quase que nenhum aplicativo compatível. Velho problema de aplicativos que a Microsoft convive desde a época do Windows Phone. Então, até os aplicativos da Microsoft, no lançamento da tecnologia ARM, no Surface Pro X há 2 anos, os aplicativos da Microsoft, como Teams, por exemplo, não estavam ainda adaptados. Hoje já estão, mas não são todos. E a Microsoft, há 2 anos atrás, junto com a Adobe, prometeram todo o pacote de edição de vídeo, de fotos da Adobe, já portados para a tecnologia ARM, para terem alto desempenho no Surface Pro X. 2 anos se passaram e apenas alguns dos aplicativos da Adobe estão disponíveis em caráter beta. Então a Microsoft sofre muito com isso.
coisa que não acontece ou acontece em menor frequência com a Apple. Quando eu liguei aqui o notebook, eu consegui já baixar vários aplicativos, até aplicativos da Microsoft. Eu instalei o Microsoft Edge aqui, como o meu browser padrão, e quando eu entrei na página do Edge para baixar, me apareceu lá, você quer a versão comum para Mac ou você quer a versão adaptada para o chip M1? Ou seja, até a Microsoft se deu ao trabalho de portar os seus aplicativos para essa tecnologia. E vários outros já foram portados, então você consegue tirar o máximo de desempenho. Então aqui é um ponto importante, eu falo de comparar banana com banana, mas o Surface Pro X, que seria o equivalente talvez em termos de arquitetura, talvez não, em termos de arquitetura ele seria o equivalente. Ele não está pronto, não dá para comparar. O Surface Pro X ele tem a mesma arquitetura, tem a vantagem de ter o 4G, mas ele peca na questão do software, dos aplicativos compatíveis. Então, tira o Surface Pro X da comparação, porque ele não cabe aqui nesse contexto. Diante disso, a gente tem o MacBook Pro e aí a Microsoft tem o Surface Pro 8 e o Surface Laptop Studio, ambos com a tecnologia Intel. Bom, vamos lá. Falando aqui de questão então de processamento, de usabilidade e tudo mais. Então vamos lá, quando eu começo a comparar o MacBook com a linha Surface, e de novo eu pego o Surface porque é referência para mim, é o premium, é o top de linha em termos de construção de hardware em ambiente Windows. Então, quando eu olho o MacBook Pro comparando com o meu Surface Pro 7, é engraçado que o MacBook, a tela do MacBook tem vantagens e desvantagens. Primeiro, vantagem, essa resolução de tela que eu encontro aqui no MacBook Pro, ela é muito melhor, muito superior do que eu encontro no meu Surface Pro 7. Aí vale um comentário, a Microsoft acabou de lançar o Surface Pro 8 e o Surface Laptop Studio, ambos com melhorias de tela, incluindo a atualização de display de 120 Hz. Então, talvez a comparação esteja sendo um pouco injusta, porque eu estou olhando um Surface Pro 7 de 2 anos atrás. Mas ok. A tela do MacBook ela tem uma resolução superior, as cores ficam mais legais, mais interessantes, a qualidade da tela fica melhor, a qualidade da imagem, desculpa, fica melhor do que a do meu Surface Pro 7. Beleza, essa é a vantagem. E qual que é a desvantagem? Touchscreen. Não tem touch no Mac. E é incrível como faz falta um touch. Eu uso muito a Surface Pen no meu Surface Pro 7, eu gosto de fazer anotações, eu escrevo. E mesmo quando eu não estou usando a caneta, tocar na tela é muito mais intuitivo, é muito mais fácil. É engraçado também que eu vejo gente falando assim, mas eu não uso touch no notebook. Claro, você não tem, você não usa mesmo. Era assim quando tinha, imagina os telefones celulares. Lembra lá atrás quando não tinha touch? A gente estava feliz com aquilo que a gente tinha. Hoje você consegue usar o seu telefone, você conseguiria se imaginar usando um telefone celular sem touchscreen? Acho que ninguém conseguiria. Então em alguns momentos eu ainda me pego querendo dar alguns toques na tela para clicar em botão, clicar em algumas coisas. Faz muita falta. É realmente uma pena que a Apple até hoje, 2021, não tenha adaptado a sua linha dos seus notebooks para suporte a touchscreen. Isso faz muita falta. A principal vantagem que eu tenho tirado da tecnologia ARM nesses primeiros dias com o MacBook é a duração de bateria. Meu Surface Pro 7, a bateria já não dura mais a mesma coisa, porque ele está com 2 anos de uso. Mas mesmo quando eu tinha acabado de comprar, com o processador i7, que ele é um pouco mais, ele consome um pouco mais bateria, minha bateria durava no máximo 5 horas de uso, no máximo. Hoje está durando 3 horas e pouquinho, às vezes até 2 horas e meia, dependendo do que eu estou utilizando. Então é muito difícil, eu não consigo trabalhar o dia inteiro sem levar o carregador junto comigo e eu tenho que achar uma tomada durante o dia. Já com o MacBook, eu posso trabalhar o dia inteiro sem ter que me preocupar com bateria. Foi muito engraçado que essa semana eu levei o notebook para casa, eu desliguei ele à noite, a gente não desliga, eu só fecho a tampa e beleza, é igual o celular, você só trava. Então ele estava carregado, estava lá com 100%, eu tirei da tomada, guardei na minha mochila. No dia seguinte de manhã, eu acordei, liguei ele para trabalhar e ele estava com os mesmos 100%. E não é que eu liguei ele de novo, eu só abri a tampa e destravei, ele estava ligado, é igual o celular, fica direto. Mas ele não chegou a perder nenhum por cento durante a noite. Estava ainda em 100% e eu comecei a trabalhar. Eu fiquei das 9 ao meio-dia, 3 horas em videoconferência. Sai de uma reunião, vai para outra em videoconferência. Trabalhando nele sem plugar na tomada. 3 horas depois, ele estava ainda, pasmem, com quase 80%, 70 e poucos por cento de bateria. É muita coisa
Se fosse o meu Surface, já teria morrido. E mesmo que fosse um Surface novo, pelo menos o Surface Pro, ele já estaria pedindo para ser carregado provavelmente. Eu tinha muita bateria ainda e aconteceu um imprevisto que aí essa vantagem só se reforçou. Eu tinha trabalhado 3 horas e o meu plano era sair para almoçar e ir para o escritório. Aí aqui eu poderia plugar ele na tomada e tudo mais. Muito bem, eu saí para almoçar, eu estava terminando de almoçar, me mandaram uma mensagem, uma reunião urgente que eu precisava participar naquela hora. E eu falei, ok. Eu estava com o notebook, entrei num café, abri o notebook, destravei, entrei na reunião e eu fiquei mais 2 horas em videoconferência e a bateria dele estava ainda acima de 50%. Ou seja, eu trabalhei 5 horas em videoconferência nesse período e eu não consumi nem metade da bateria dele. Eu não me lembro mais quanto que ela estava, mas estava certamente acima de 50%. Depois eu vim aqui para o escritório, aí eu pluguei ele na tomada e continuei trabalhando. Enfim, a bateria aguenta numa boa. A bateria dá conta de um dia de trabalho normalmente. Um dia de trabalho com aplicativos Office, e-mail, etc e tal. Não estou falando edição de vídeo, que isso a gente sabe que consome bastante. Um ponto que é muito bom no MacBook, merece ser destacado, mas aqui é tão bom quanto do Surface. Eu não digo que é melhor nem pior. Para mim eles estão bem no mesmo nível. É o alto-falante. O alto-falante é muito bom e cada vez que eu coloco um vídeo no YouTube para assistir alguma coisa, eu aumento às vezes o volume e falo, caramba, é de qualidade. E eu penso assim, falo, não, esse aqui realmente o áudio é melhor do que o Surface. Aí depois eu vou no Surface e escuto e falo, não, o Surface é melhor. Enfim, os dois estão no mesmo nível. A qualidade de áudio é muito boa e é realmente num nível muito acima de outros notebooks que a gente vê no mercado. E é bem engraçado que eu estou no momento que eu estou usando os dois equipamentos ao mesmo tempo, o Surface e o MacBook, e eu consigo ver que para alguns momentos eu acho muito melhor usar o Surface com Windows 11, e em outros momentos eu prefiro usar o MacBook. Então, por exemplo, quando eu estou aqui no escritório, que eu tenho um monitor e eu quero trabalhar com muita coisa ao mesmo tempo, onde eu quero realmente ser mais produtivo, para o meu uso, eu prefiro usar o Surface. Eu plugo o Surface aqui, trabalho com o Surface como um segundo monitor e perdoe-me o trocadilho, mas na minha opinião o Windows 11 é muito melhor com janelas. Eu sei. Mas é verdade, aquela coisa de você arrastar a janela para um canto, para o outro, e os gestos que a Microsoft colocou no Windows 10 e no Windows 11, onde você pode arrastar a tela para um lado, para o outro e trabalhar com 2, 3 telas ao mesmo tempo, e os aplicativos se ajustam automaticamente na tela, para mim aquilo faz muita diferença. O macOS tem uma solução parecida, mas que para mim não é tão intuitiva quanto no Windows. Então, quando eu estou aqui no escritório, eu prefiro usar o Windows como minha máquina principal. O MacBook fica aqui do lado e às vezes eu até uso ele ao mesmo tempo, mas na maior parte das vezes eu estou usando o Windows por default. Agora, quando eu vou para a rua, quando eu vou passar o dia num café, ou quando eu tenho que ir para um outro escritório que não é o meu fazer algum outro trabalho, enfim, aí eu prefiro levar o MacBook. Por quê? Por causa da bateria. Eu sei que ele não vai me deixar na mão, eu consigo trabalhar o dia todo nele, consigo fazer tudo o que eu faço no Windows aqui no Mac, algumas coisas com uma certa dificuldade ainda, talvez por esse período inicial, mas eu sei que ele não vai me deixar na mão em termos de bateria. É a tecnologia ARM fazendo muita diferença e esse processador M1 fazendo muita diferença no meu dia a dia. Esse ponto é onde os fabricantes de Windows precisam correr atrás. A Microsoft está fazendo o trabalho dela com o Surface Pro X, mas não basta ela fazer a questão do hardware, isso ela já fez. O ecossistema tem que caminhar na mesma linha. E é isso que ainda não está pronto no universo Windows. Então, quando a gente olha o universo Windows, hoje, basicamente, para comparar e para colocar no mesmo nível do Mac, eu coloco basicamente Surface Pro 8, que é o mais novo, e o Surface Laptop Studio, com a grande vantagem que eles têm de ser touchscreen, de ter a caneta, isso realmente é um diferencial. Porém, eles ainda não têm essa autonomia de bateria e essa arquitetura ARM, coisa que a Apple tem aqui no MacBook. Então, como a gente diz, são trade-offs, são escolhas. Não tem melhor nem pior, tem vantagens e desvantagens, prós e contras, como tudo na vida. E aí, se você tiver que escolher um, você tem que ver o que se encaixa mais no seu dia a dia e onde que realmente
você vai ter o maior diferencial e onde você vai extrair o maior benefício desses produtos. Outra coisa que eu não poderia deixar de comentar é com relação à edição de fotos e edição de vídeo. É engraçado que quando a gente olha profissionais que trabalham nessa área, eles trabalharam com Mac a vida inteira, amam Mac, tem adesivo da Apple no carro, rezam pro Steve Jobs toda noite, coisas do tipo. Enfim, brincadeiras à parte, é bem curioso porque quando a gente olha edição de foto ou manipulação de imagem, muitas vezes eu vejo o pessoal com o Mac e aí tem aquela mesa digitalizadora que o pessoal pega uma caneta e usa na mesa, olhando na tela. Eu olho e falo, por quê? Por quê? Por quê? No Surface é tão mais intuitivo e mais prático, porque é touch, você pode pegar a caneta, deitar a tela, escrever na tela, manipular tudo na tela sem ter que ficar usando aquela mesa. Mas enfim, eles estão acostumados a fazer daquela forma e beleza, vida que segue. Mas para mim é muito mais claro que na linha Surface você conseguiria ter um benefício muito maior. Quando a gente olha a edição de vídeo, aí eu acho que o buraco é mais embaixo. Por quê? Quando a gente olha um MacBook como esse aqui, ele tem uma GPU integrada que vai te dar muito benefício para edição de vídeo. Já o Surface Pro não tem GPU. Eu edito vídeos no meu Surface Pro 7, mas até certo ponto. Chega uma hora que ele dá uma engasgada. Mas o equivalente ao MacBook Pro seria o Surface Laptop Studio. E esse sim tem GPU integrada. Só que esse só vende nos Estados Unidos, então a maioria dos brasileiros não conhece. Aí alguém pode falar, mas existem alguns notebooks com GPU integrado aqui no Brasil. Realmente existem, só que aí eles pecam em outras coisas e estão longe de ser equipamentos similares ao que seria o MacBook ou um Surface. Na maioria são equipamentos gamers. E ok, para quem é gamer, realmente o notebook gamer é o que vai fazer todo sentido, é o que vai atender, mas não é o que eu estou falando aqui. Eu estou falando de criação de conteúdo e trabalho corporativo dentro de um formato compacto, mais portátil, como que a gente está falando aqui. Notebook gamer normalmente é super pesado e é praticamente um desktop. Então, nesse contexto, eu entendo quando as pessoas falam que não se tem muitas opções ou não existem opções similares ao Mac. No Brasil realmente não existem. E lá fora existe com algumas ressalvas, tudo que eu já comentei aqui. Você vai encontrar algumas vantagens na linha Surface, vai encontrar algumas vantagens no Mac. Acho que não tem melhor nem pior, o que vai é o uso de cada um. Eu falei bastante e precisava falar tudo isso, porque foi o meu primeiro contato com o Mac na minha vida, depois de tanto tempo com Windows. Para o meu uso, ele vai fazer sentido dentro desses contextos que eu mencionei. Está muito claro para mim o que a Apple precisa fazer para se equiparar e atender 100% do que seriam, por exemplo, as minhas necessidades. Acho que o touch, a caneta, o principal. E a Microsoft está muito claro também para mim o que ela precisa fazer é melhorar a questão do ecossistema da tecnologia ARM. Outros fabricantes, então, esses precisariam fazer muita coisa. Como Dell, Lenovo e outros, mas eu nem sei se eles querem, se faz parte da estratégia deles concorrer diretamente nesse mercado, que aqui no Brasil a gente praticamente não acha, em loja física não acha notebooks nessa faixa de preço para concorrer diretamente com MacBook e com o que seria equivalente à linha Surface. Você basicamente não encontra. Encontra equipamentos gamers ou até encontra equipamentos online, alguns até um pouco interessantes, mas confesso que, por exemplo, o único que me chamou um pouco a atenção, que era um pouco mais premium, há um tempo atrás, aí em 2019, a Asus lançou um notebook muito bacana, voltado para edição de vídeo, que tinha 2 telas e tal. Bem legal, mas aí pode ser um preconceito meu. Eu não sei se eu pagaria 20 mil reais num equipamento Asus. Talvez eu mude de ideia. E depois que eu falei isso, acho que a Asus nunca vai patrocinar esse canal. Mas enfim, não sei se eu compraria. Já a Dell tem uns notebooks muito legais, mas também eu acho que tem um certo teto ali, que é a faixa dos 11 mil reais, que é o Dell XPS. É um baita equipamento, mas que ele não é totalmente 2 em 1. Mesmo a versão touch, ele não tem caneta, ele não, enfim... Não é um Surface, mas é um equipamento legal. Mas eu acho que não, certamente, até pelo preço, não está no mesmo nível de um Surface nem de um MacBook. Enfim, coloquei todos os meus pontos aqui. Eu me estendi bastante. Acho que eu falei tudo o que eu precisava. E se você tiver dúvidas, quiser saber um pouco mais, deixa aí nos comentários. Como sempre faço, eu respondo assim que possível. Tá bom? Obrigado por ter assistido. Se inscreva no canal e até a próxima, pessoal.